Olá, meu nome é Thelma Araújo da Silva Chalegre. Sou acadêmica do curso de Serviço Social da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, UNEF, e convido a você para acompanhar minha apresentação do meu trabalho de final de curso com o tema Machismo, Patriarcado e Violência contra a Mulher, orientado pelo professor Eduardo Antônio Pedreira Paiva. O conhecimento científico, ele lida com as ocorrências e os fatos que interessam a sociedade. Ele analisa, explica e propõe soluções e reflexões para melhorar, entre outras coisas, as relações humanas, segundo Pradanov Freitas. Nesse sentido, a perpetuação da violência contra a mulher na sociedade, ele ganha contorno científico quando se analisa seu histórico e vigência, sendo um problema também de saúde pública, direitos humanos, segurança pública e justiça social. Partindo disso, esse estudo ele vai analisar a influência da cultura patriarcal e do machismo na perpetuação da violência contra a mulher. O trabalho também percorre um caminho histórico da civilização, explicando como a cultura matriciêntrica deu lugar à patriarcal e como foram se estabelecendo os papéis conhecidos hoje como masculino e femininos na sociedade, e de como este muitas vezes reforçam e legitimam essa violência. Problema. Qual o problema tratado? O seguinte, de que forma o machismo estrutural e quanto herança do patriarcado, ele contribui para a perpetuação da violência contra a mulher? Partindo do pressuposto de que o machismo estrutural, como sendo um produto histórico-social do patriarcado, persistindo em tornar naturais relações desiguais entre homens e mulheres. Objetivo geral: investigar de que forma o machismo estrutural, enquanto expressão do patriarcado, contribuiu para a perpetuação da violência contra a mulher em diferentes contextos sociais. E objetivos específicos. Primeiro, levantar artigos científicos que discorram sobre o machismo, patriarcado e violência contra a mulher, com foco nos estudos dos últimos 10 anos. Outro, de identificar os principais conceitos e abordagens teóricas presentes nas publicações acadêmicas sobre relação entre machismo estrutural, patriarcado e violência de gênero. E também de apresentar as interpretações do autor sobre os efeitos do patriarcado e do machismo na reprodução da violência contra a mulher em diversos contextos sociais. A metodologia usada, ela é a qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, pois recorrerá a bases teóricas para alicerçar sua revisão bibliográfica. O objetivo é reunir, analisar e sistematizar artigos científicos que discutam a relação entre machismo estrutural, patriarcado e violência contra a mulher, reforçando, conforme Oliveira 2007, as pesquisas bibliográficas elas são elaboradas a partir de fontes secundárias, que já receberam tratamento, ou seja, documentos como livros, periódicos e artigos científicos. E não se pode descartar ainda a consulta a leis, portarias e decretos que versam sobre o assunto. O referencial teórico é dividido em seções. Na seção 2.1, Fundamentos Históricos do Patriarcado, acontece o seguinte: nas sociedades primitivas não havia hierarquia de gênero. Homens e mulheres, eles dividiam tarefas, poder e liderança de forma igual. As mulheres, elas tinham grande prestígio no seu papel na sobrevivência do grupo, visto que ela participava da reprodução. Mas só que esse equilíbrio, ele começou a mudar com o avanço da tecnologia, que transformou as relações sociais. Com o avanço da agricultura e da pecuária, atividades controladas pelos homens, aí eles passaram a ocupar uma posição dominante. E na seção 2.2 fala sobre os conceitos sobre patriarcado, machismo e relação de poder. É,
O patriarcado, ele é a estrutura social que mantém o poder masculino, enquanto o machismo, ela é a sua expressão cultural e individual, que valoriza os homens e inferioriza as mulheres. O machismo, ele sustenta que o patriarcado e reforça a desigualdade de gênero. Já na seção 2.3, consequência do patriarcado, violência e perda de direitos, o que acontece é que o machismo, ele provoca impactos sociais, psicológicos, econômicos e físicos, pois reforça a dominação masculina e a desvalorização feminina. Ele naturaliza a violência e culpa as vítimas, gerando consequências graves para a saúde e o bem-estar das mulheres. E já na seção 2.4, o enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil. Para que isso aconteça, nas últimas 2 décadas, o Brasil criou um robusto conjunto de políticas públicas e leis para enfrentar o problema. Entre as principais iniciativas estão a Lei Maria da Penha de 2006, a Lei do Feminicídio de 2015 e o Ligue 180, além das Casas da Mulher Brasileira, o programa Mulher Viver Sem Violência e, mais recentemente, podem se destacar o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios e a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Em relação à análise e interpretação de dados, a gente pode ver a discussão social e cultural do problema, a discussão política e jurídica do problema e a discussão econômica do problema. Ou seja, entre homens e mulheres, podemos observar a diferença. No trabalho, com salários menores e pouca presença feminina em cargos de liderança. No lar, a sobrecarga das tarefas domésticas para as mulheres. Na política, pela baixa representação das mulheres. E na cultura, pela manutenção de estereotipos e de violência de gênero. Esses aspectos mostram que a desigualdade é estrutural e ela demanda ações conjuntas para alcançar a equidade. E nas considerações finais, a gente pode observar que o artigo analisa como o machismo estrutural, enquanto manifestação do patriarcado, ele contribui para a continuidade da violência contra a mulher. Também constatou-se que o patriarcado, historicamente, atribui à mulher um papel social inferior, o que favoreceu diferentes formas de violência, conforme tipificadas na Lei Maria da Penha. E apesar dos avanços legais, como a própria Lei Maria da Penha e do feminicídio, os índices de violência e homicídio de mulheres, eles continuam elevadíssimos no Brasil. O estudo aponta que a mera existência dessas leis não basta para transformar uma cultura patriarcal que naturaliza a agressão. A efetivação das políticas de proteção enfrenta desafios como falta de estruturas, recursos insuficientes, deficiências na rede de atendimento, falhas na fiscalização das medidas protetivas e carência de capacitação dos profissionais envolvidos. Destaca-se também a importância do fortalecimento das redes de apoio às vítimas, da atuação de instituições de ensino e organizações sociais e de campanhas educativas que promovam igualdade de gênero e combatam o machismo. É, E agora eu deixo com vocês as referências. Essas referências foram as fontes de matérias que ajudaram na elaboração do meu trabalho. Também, para finalizar, não posso deixar de agradecer aos meus mestres, que é o professor Eduardo Antônio Pereira Paiva e a professora Conceição Eliana Carneiro, que é a supervisora de curso, pelo apoio que foi dado, foi dado, né, para que fosse possível a elaboração desse trabalho.